O abençoadinho aqui. Isto. Vamos lá. A idolatria sexual, um laço perigoso. Diga comigo, a idolatria sexual. Mas está fraco. Idolatria sexual, um laço perigoso. E é a parte 2, porque de manhã nós falamos a parte 1. Até nós colocamos aqui o sexo seguro, foi Deus quem inventou. Ainda que se tenha a camisinha, e muitos que não conhecem a palavra de Deus usam e tem essa precaução, mas o melhor método de segurança em relação ao sexo é o próprio Deus que deixou para nós, que é a instituição chamada casamento. E só funciona quando os dois são fiéis. Ok? Então esse método seguro que Deus criou, ele realmente é seguro, o casamento. Quando a pessoa vai para o casamento sem ter nem uma situação que o levou para o sexo antes do casamento. E dentro do casamento também, se houver a fidelidade, tanto do marido como da mulher, o sexo então é bênção e é seguro quando está dentro do casamento. O tormento da tentação para pecar é nada se comparado com as consequências do pecado. Então, como nós estamos falando sobre a questão da idolatria sexual, sobre a questão mesmo daquilo que Deus condena quando nós saímos daquilo que Deus planejou, que é o casamento, que é algo seguro. Então, por que muitas pessoas vão para a área sexual e muitas vezes nos prazeres da carne, da prostituição, do adultério? Por quê? Porque realmente é uma tormenta a tentação. E realmente, aquilo que eu falei de manhã, o diabo não vai te tentar naquilo que você realmente não como diz o outro, não tem o desejo. Se você não tem o desejo de beber, pode ter certeza, o diabo não vai te tentar na bebida. Se você não tem o problema da droga, pode ter certeza, o diabo não vai te tentar nessa área. Se você não tem o problema na questão de fornicação, de adultério, ele não vai te tentar. Ele só vai te tentar naquilo que realmente você é fraco, naquilo que você deseja. Então, o tormento da tentação para pecar não é nada se comparado com as consequências do pecado. Eu até comentei hoje de manhã, muitas vezes aquele momento que você tem, muitas vezes do prazer sexual, que muitas vezes fora do casamento, ou até mesmo na masturbação, ou qualquer coisa que seja, que é um momento, mas comparado depois à culpa que vem, porque, pastor, mas a masturbação, o que tem? No momento que você vai por esse caminho, porque Jesus disse, se você somente pensar, ou seja, desejar uma mulher no seu pensamento, você já adulterou. Então, na questão da masturbação, ou qualquer ato que seja, vem na mente, isso já é pecado. E o que a Bíblia nos fala? Que quando você vai por esse caminho e você não consegue dominar esse sentimento, você vai ter as consequências do pecado. Lembrando que a tentação não é pecado. Diga comigo, tentação não é pecado. Porque Jesus foi tentado, mas ele não cedeu à tentação. Então, se você for tentado, fique tranquilo, não é pecado. Agora, no momento que você cede à tentação, aí sim é o pecado, e com certeza virá as consequências desse pecado. Aquilo que eu falei, se Davi soubesse que aquele pecado com Betseba, naquele momento que ele adulterou, que ele pensou que ia esconder, mas que depois veio o filho, que por sua vez, para omitir isso, ele teve que planejar a morte do esposo Betseba, e no momento que ela fica viúva, ele traz para junto dele, como rei, ele pensou que ia ficar tudo certinho. Se ele soubesse todo o caos que viria sobre ele, sobre a sua casa, com certeza ele não faria o que ele fez. E quantas pessoas hoje estão pagando um preço muito alto? Por quê? Porque no momento da tentação, cedeu à tentação e caíram no laço do inimigo, e hoje estão vivendo debaixo da culpa, muitas vezes da acusação, lembrando que muitas vezes até mesmo um relacionamento com Deus tem dificuldade, realmente está vivendo um tempo de depressão e opressão.
As consequências podem durar por toda a vida ou pela eternidade. Quantas pessoas que vivem a vida toda arrependidos ou sentindo culpa daquilo que fizeram na mocidade, na juventude, e não esquecem o que praticaram. E muitas vezes leva até mesmo para a eternidade, porque perdem até a salvação. São consequências que são tão terrivelmente atormentadoras. A solução, é claro, como em tudo com o Senhor, está na palavra de Deus. É nela que encontramos a solução para todos os problemas ou as questões enfrentadas pelo homem ou pela mulher. Não existe outro lugar para ajuda como as Escrituras. Toda a obra de cura do Senhor começa em sua palavra. Então somente através da palavra de Deus que as pessoas conseguem se libertar dos vícios, das drogas, da prostituição, do adultério. Somente através da palavra. Agora vamos lá. Por que fugir da imoralidade sexual? Por que será que eu preciso fugir da imoralidade sexual? Gênesis 39:10, aqui representando José, que estava agora na casa do seu senhor Potifar, e que por sua vez a esposa de Potifar coloca os olhos nele, ainda jovem, e todos os dias tentando fazer com que ele venha deitar-se com ela. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, a ponto que ele foge, paga um preço muito alto por isso. Mas Deus viu a sua fidelidade e o honrou lá na frente, e colocou ele como governador de todo o Egito. Vale a pena você ser fiel. Diga para o seu irmão: vale a pena você ser fiel. E muitas vezes, para ser fiel, eu preciso dizer não. Eu preciso. No Novo Testamento, a Nova Aliança ensina que o homem interior é agora o templo de Deus. Quem é templo de Deus aqui hoje? Nós somos templo de Deus. De fato, Paulo disse: fugir da prostituição. Olha o que o apóstolo fala. O apóstolo Paulo no Novo Testamento está dizendo: foge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Então esse corpo não é nosso. Esse corpo tem um dono que se chama Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. Por isso que a Bíblia fala: não entristeçais o Espírito Santo. Eu não posso entristecer. Eu não posso deixar que o Espírito Santo se entristeça, porque no momento que ele se entristece, ele não vai permanecer em mim. E se ele não permanecer, lembrando que o Espírito Santo na Bíblia é considerado como o quê? O selo, a garantia da minha salvação. Se ele for embora da minha vida, não resta mais nada. Por isso que ele está dizendo: proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6:18-20. Então eu tenho que entender que eu não sou de mim mesmo. Eu pertenço a Deus, ao Espírito Santo, e eu não posso entristecê-lo. Mateus 5:28. Eu porém vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, e aí é vice-versa, homem e mulher, né? Já em seu coração cometeu adultério com ela. E a Bíblia é bem clara, dizendo que os adúlteros não entrarão no céu. É muito sério. Um aspecto importante de lidar com a tentação é que há sempre uma saída. Diga comigo: há sempre uma saída. Então todas as vezes que nós formos tentados, sempre haverá uma saída. Paulo disse: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também um escape, para que possais suportar. 1 Coríntios 10:13. Deus nos dará o escape. Deus nos dará o socorro para vencer aquela tentação que está vindo sobre nós para nos tirar da presença de Deus.
Pecado, não importa a situação, diga sempre não. É isso que eu preciso entender. Não importa a situação, o pecado sempre eu vou ter que dizer não para ele. Contudo, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Irmãos, quando você vai seguir a Jesus, a primeira coisa que você precisa fazer, segundo ele: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E esse negar muitas vezes é aquele momento que eu vou dizer não para o pecado. Pegar a cruz é o desconforto da caminhada cristã, porque não é fácil, o caminho é estreito, é apertado, é difícil, poucos que entram por ele, mas é o caminho da vida. A hora que a gente chegar lá no céu, a gente vai dizer: olha, foi difícil, mas que bom, estou aqui. Valeu a pena renunciar, valeu a pena deixar tudo para seguir a Cristo. E ele diz: siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Ou seja, se eu quero salvar a minha vida, eu preciso perder. Ou seja, perder no sentido de dizer não para o pecado. Porque hoje o mundo, para eles, tudo faz, não tem importância. Mas Deus nos deixou a lei, Deus nos deixou regras, que nós precisamos obedecer. E muitas vezes, esse obedecer é quando a gente perde. Ah, mas você está perdendo a sua vida. Quando você deixa de, muitas vezes, das drogas, da bebida, da prostituição, você está deixando passar a sua juventude. Não importa, José era jovem e não deixou isso lhe contaminar. Daniel também era jovem. Sadraque, Mesaque e Abednego são jovens, pessoas que não se deixaram se contaminar. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Lucas 9, 23 ao 24. Vencer hábitos de pecado sexual exige mais do que simplesmente exercitar o autocontrole. De outra forma não seria chamado de vício. Irmãos, quantas pessoas hoje estão, principalmente o celular que está nas nossas mãos, que aquilo que eu comentei de manhã, ele é muito bom. Hoje nós estamos chegando em vários países levando a palavra. Se você usar o celular para aquilo que é bom, com certeza, muitas coisas boas, mas ele também tem muitas coisas ruins. Você tem que saber como que você está usando o seu celular. Muitas vezes acessando aquilo que está contaminando a sua alma, que está levando você a viver uma vida de vício, na pornografia, muitas vezes no pecado, que Deus condena. E voltando aqui, de outra forma não seria chamado de vício. A pessoa que luta nessa batalha deve aprender a dizer não às tentações quando elas surgem. O pecado não leva ninguém ao inferno. Diga comigo: o pecado não leva ninguém ao inferno. Mas pastor, como? O pecado não leva ninguém ao inferno? Não, não leva. Mas sim a graça, o perdão que eu recusei, me levará para o inferno. Profundo, né? Ou seja, o pecado não vai me levar para o inferno, mas aquilo que eu recusei, que é a graça de Deus, é o perdão de Deus, que Ele me ofereceu, através do sacrifício na cruz, é isso que vai me levar para o inferno, porque eu disse não, eu recusei, eu não obedeci. Jonadab e Aminon, uma amizade fatal. Quem já ouviu falar de Jonadab? Aminon, alguém já ouviu falar? Jonadab e Aminon eram primos. Se eu não tiver a Tamar, eu vou morrer. Aqui Aminon, um dos filhos de Davi, que por sua vez agora deseja a própria irmã. Já pensou? Que absurdo. Apesar de ser especificamente escolhido por Deus para ser o rei de Israel e fundador de uma dinastia que se estenderia até o próprio Cristo, Davi teve uma vida difícil e cheia de tumulto e conflito. Tudo isso também é resultado do pecado dele com Betseba, a consequência. Uma das histórias mais complicadas e tristes começou com uma amizade entre dois jovens. Cuidado com quem você está andando. Aquela amizade que você pensa, é uma amizade boa, cuidado. A gente sempre ouve falar o seguinte, né? Diga com quem anda, que eu direi quem você é. Aqui, dois jovens, dois primos, era da família.
Aminon foi o primeiro filho de Davi, poderia ser o sucessor de Davi como rei, no lugar de Salomão. Segundo Samuel 3:2. Jonadab, primo de Aminon, era um amigo tão chegado, que este compartilhava com ele seus pensamentos mais íntimos. Que eu creio também que cada um de nós tem aquelas pessoas mais íntimas, muitas vezes que nós nos abrimos, colegas, muitas vezes até alguém da família, que temos aquela oportunidade de abrir o nosso coração. E esses dois não era diferente, eles abriam o coração um para o outro. Um dia Aminon confessou a Jonadab seu desejo para com a sua própria irmã Tamar, filha do mesmo pai, mas de outra mãe. Ele fala para Jonadab: eu estou desejando a minha irmã, eu quero me deitar com ela, eu quero ter relação sexual com ela. Ele abre o coração dele para Jonadab, que era o primo, e ele chega a dizer essa expressão: se eu não tiver a Tamar, eu vou morrer. Olha só, que coisa maligna, demoníaca. Jonadab poderia aconselhar o primo o quê? Para o bem. Mas olha o conselho: se Jonadab fosse um amigo de verdade, se ele amasse seu primo e desejasse seu bem, sua resposta teria sido firme. Ele teria repreendido Aminon por hospedar pensamentos impuros e desejar sua própria parenta. Jonadab poderia dizer: não, isso não é de Deus, isso não pode estar no seu coração, ela é sua irmã, você não pode ter esse desejo. Os dois sendo judeus sujeitos à lei revelada por meio de Moisés, Jonadab deveria ter relembrado seu primo que qualquer relação sexual entre parentes próximos foi claramente proibida na lei. Levítico 18, do 8 ao 9. Jonadab, se fosse um bom amigo, teria repetido as palavras da lei: não descobrirá a nudez da filha da mulher do teu pai, que é a irmã gerada de teu pai, ela é tua irmã. Olha, está na Bíblia, ela é tua irmã. Como que você vai querer descobrir a nudez da sua própria irmã? Levítico 18:11. E se Aminon tivesse insistido contra o bom conselho do seu amigo, Jonadab teria agido para proteger Tamar e ainda levar Aminon ao arrependimento. Ele ia fazer de tudo, porque era primo, para proteger ali o sexo mais frágil, que era Tamar, ia levar ali o próprio Aminon ao arrependimento. Mas Jonadab não mostrou o caráter de um verdadeiro amigo. Ao invés de corrigir seu primo, ele apoiou e alimentou suas intenções pecaminosas. Cuidado com quem você está andando. A pessoa que você está andando está te aproximando mais de Deus ou está te afastando mais de Deus? Cuidado com quem está do seu lado. Jonadab não falou o que o seu amigo precisava ouvir. Ele disse o que Aminon queria ouvir. Então ele fala para Aminon o que realmente Aminon queria ouvir. Amigos que distorcem a verdade para nos apoiar não demonstram amor e não são bons amigos. Preste bem atenção nessa figura, ó. Se teu amigo te oferece drogas, que droga de amigo ele é? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Se teu amigo te oferece droga, te oferece sexo, te oferece qualquer coisa, bebida que seja, que vai te levar você para a ruína, que droga de amigo ele é? Então você tem que ter esse crivo. Tamar confessa que foi violentada. Infelizmente Aminon estupra a própria irmã. Já pensou? Estupro ali da própria irmã. E quando ele deseja tanto ela, quando ele estupra ela, a hora que ela termina o momento ali do sexo com a irmã, ele agora tem nojo dela. Olha que coisa diabólica. E agora, naquela época,
a mulher, que se ela fosse violentada alguma coisa, depois ela seria mal vista, mesmo ela estando correta. E ela então agora, e meu irmão, agora que você fez, né, casa comigo, não tem o que fazer. Não quero, expulsou ela. A palavra de Jonadab incentivaram mais erro na vida de Aminon. Ele reforçou o senso de direito desse príncipe de Israel, porque afinal de contas Aminon era um príncipe de Israel, filho de Davi. Como o filho do rei, neste caso o herdeiro provável do trono, seria negado algum desejo. Ele sugeriu para Aminon um plano para conseguir uma oportunidade de estar a sós com Tamar. Disse-lhe Jonadab, então o próprio primo foi dando as ideias demoníacas: deita-te na tua cama, finge-te de doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo a eu preparar-me a comida, comerei da sua mão. Então, pela ideia do próprio primo sugerida, falou para o rei. Imagina, o pai nem imagina o que estava acontecendo no coração do filho. Pensou? O pai imaginar que o filho está desejando a própria filha. E ele ali naquela inocência, porque o Aminon se finge de doente, acamado, e agora pede para o pai pedir que a irmã Tamar venha servi-lo. Que mal nisso? A própria irmã vir servi-lo, né? O Lucas tem irmãs aí maravilhosas, não é verdade? Quem tem irmã aí? Então é aquela coisa, o cuidado que nós temos. Agora imagina essa situação. 2 Samuel 13:5. Os resultados foram desastrosos. Quando Aminon aceitou o conselho perverso do seu primo, deu início a uma série de eventos que destruíram vidas e ameaçaram a estabilidade da nação de Israel. No momento que ele aceita, que ele vai e comete o abuso, começa a ter as consequências, a ponto que dá uma estabilidade até na nação. No segundo livro de 2 Samuel, os capítulos de 13 a 20, se você quiser ler em casa depois como tarefa, 2 Samuel do 13 ao 20, fica para você ler. Relatam os eventos que vieram em consequência do mau conselho de Jonadab. Uma moça inocente foi estuprada. Aminon seguiu o plano de Jonadab e conseguiu sua oportunidade de estar com Tamar. Quando ela recusou seu convite, Aminon estuprou sua irmã. Ela voltou para casa totalmente angustiada. E agora? Absalão, que era também irmão de Tamar, por parte de pai, porque lembrando que Aminon era irmão de Tamar por parte de pai, não de mãe. Então Tamar era irmã de Absalão por parte de mãe e pai. Absalão, irmão de Tamar, tiveram o mesmo pai e a mesma mãe. Ficou indignado com Aminon quando ficou sabendo do estupro. Ele ficou quieto durante 2 anos, esperando o momento oportuno para se vingar de Aminon pelo estupro de Tamar. Porque quando Davi ficou sabendo, Davi não toma nenhuma atitude. Porque afinal de contas, quem era Davi para tomar alguma atitude? Afinal, ele também fez coisa pior. Ele estuprou, né? Ele acabou adulterando com a Betseba e também matando o marido dela. Que exemplo sou eu de pai para chamar a atenção do meu filho? E ele então não toma atitude. Absalão, por causa disso, se revolta, mas guardou no coração a mágoa, guardou o ódio do próprio irmão Aminon, e ele trama durante 2 anos a morte desse irmão. Ele ficou quieto durante 2 anos, esperando o momento oportuno para se vingar de Aminon pelo estupro de Tamar. Armou uma cilada e mandou que seus servos matassem Aminon. Aminon pagou com a vida. Pensou que ele ia ficar lá debaixo da saia do pai, né? E que não ia acontecer nada. Olha só, irmão, o pecado tem a consequência. Diga para o seu irmão, o pecado tem consequência. Não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde. Nada que é feito escondido que não venha a ser revelado. Não adianta esconder.
É aquela coisa, o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Ele ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Voltando, com medo do seu pai, Davi e Absalão fugiu para Gesur. Então agora Absalão foge, ele manda matar o irmão e ele foge. E ele vai para Gesur, onde ficou sob a proteção do seu avô materno. Depois de 3 anos, olha lá, depois de 3 anos, Absalão voltou para Jerusalém com a autorização de Davi. Davi recebe ele. O rei, porém, recusou receber seu filho pessoalmente, e o clima entre os dois continuou tenso. Depois de 2 anos, Davi e Absalão se reconciliaram. Passou mais 2 anos, mas este não se sujeitou ao rei. Absalão manipulou as pessoas e conquistou o apoio de muitos para levantar uma revolta contra o rei. O próprio filho agora levanta uma revolta contra o reinado de Davi, e Davi tem que sair fugindo. A cadeira do reinado é ocupado pelo próprio filho. O resultado foi uma guerra civil em Israel. Irmãos, tudo isso é consequência daquele pecado com Betseba, que foi uma coisa trazendo outra. Então não compensa, irmãos, aquele tempo que você tem no pecado, principalmente aí na questão sexual, muitas vezes desobedecendo a voz de Deus, nas drogas, na bebida, no cigarro, que seja, não compensa, não vale a pena. O tempo que você tem, até hoje de manhã, até comentei com o pessoal hoje, foi um pouquinho até mais explícito, dizendo, aquele momento que você lá tem o viradinha do zoinho, né? Virou o zoinho, né? Naquele momento do prazer, depois as consequências, não vale a pena. Cuidado, seja fiel ao Senhor, se preserve, né? Faça a coisa certa. No final você vai ver que vale a pena. O resultado foi uma guerra civil em Israel que terminou com a morte de Absalão. O outro filho agora é morto. Tudo na família de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Vamos repetir comigo Provérbios 14:12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então há caminho que parece, não, está certo, está dando tudo certo, ninguém está vendo, tudo bom. Então é esse caminho que eu vou ficar nele. Ninguém está vendo, igual lá o próprio Davi chamou a Betseba para ficar com ele, pensou, ninguém vai saber, eu sou o rei. Aí chega lá o profeta Natan e traz para ele uma repreensão de Deus, e traz ali também os resultados que viria pela frente. E mesmo depois das mortes de Aminon e Absalão, Davi sofreu para reunir seu reino. Houve conflitos internos, intrigas entre pessoas influentes, deixando a nação mais fraca do que antes. Obviamente essa história envolve muitas pessoas e várias decisões erradas, mas ainda perguntamos, quanto sofrimento poderia ter sido prevenido se Aminon tivesse escolhido um amigo melhor? Sim ou não? Então que você possa entender quem está sendo o seu amigo, que conselhos você está recebendo. Cuidado, procure pessoas de Deus, pessoas realmente que vai fazer a diferença na sua vida. E vencer hábitos de pecado sexual exige mais do que simplesmente exercitar o autocontrole. De outra forma não seria chamado de vício. Não é fácil. Eu sei que o desejo carnal é uma luta entre a carne e o espírito. Quem vai vencer? Aquele que estiver mais forte. Se você alimentar mais a sua carne, ela vai vencer o espírito. Mas se você alimentar mais o seu espírito com oração, com leitura da Bíblia, com jejum, com consagração, com estar no culto, você vai vencer a sua carne. Então de outra forma não seria chamado de vício. A pessoa que luta nessa batalha deve aprender a dizer não as tentações quando elas surgem. Jesus foi tentado e Jesus venceu a tentação. É assim que o cristão se sente quando deve enfrentar a perspectiva ameaçadora de expulsar o inimigo escondido profundamente em seu ser. Embora possa parecer bastante opressivo, Paulo nos assegura de que este não é o caso, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais.
As armas que Deus nos deu para vencer a tentação, para vencer todos os obstáculos que estão diante de nós, não são carnais, não é na nossa força. Você observa o seguinte, em relação ao diabo, a Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo, ele fala para a gente resistir. Resista ao diabo, manda ele embora e ele vai fugir de você. Agora, prostituição, adultério, coisas relacionadas à carne, a Bíblia fala, foge. Não enfrenta não, porque você vai cair. Eu vou lá porque eu sou forte, eu vou conseguir e tal. Não, foge. O diabo você resiste, a carne você foge. Não fica lá dando mole para ela não. Vem lá uma situação na sua frente, muitas vezes no seu celular, foge, muda. Não fica ali alisando não, porque vai te destruir. Andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos de toda altivez que levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo, 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Então nós temos uma arma poderosa, e essa arma poderosa, ela destrói o que? Fortalezas. Porque no momento que você dá lugar para o diabo, irmãos, aí vai ter os demônios que vão estar aí agindo. Aí vai vir os principados, aí vai vir muitas vezes as pombagiras da vida, aí vai vir todos os principados contra a tua vida. Porque a Bíblia fala, não dê lugar ao diabo. Voltando, e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Como eu já tenho essa figura aqui de novo, ó. Então nós temos a armadura de Deus, que Deus nos deu para vencer as tentações e tudo mais. Olha o que diz em Efésios capítulo 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então eu, como cristão, eu tenho que me fortalecer na onde? No Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então Deus nos dá uma armadura, e essa armadura para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos, o diabo prepara cilada. Quem já viu antigamente que fazia aquelas armadilhas, né, para os passarinhos? Como é que chama? Arapuca. Quem já montou arapuca? De montar lá para pegar. E vem lá o passarinho, tadinho, bonitinho e tal, e pum, cai nela. Assim é o diabo também, ele prepara as armadilhas para a gente cair nela. É o que a Bíblia está dizendo, as ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, feito tudo, ficai firmes. Diga comigo, ficai firmes. Eu preciso ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Olha aqui, a armadura de Deus, lombos, a verdade. Quem é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso ter Jesus na minha vida. Aí ele continua, e vestida a couraça da justiça. Olha aqui a couraça da justiça, eu ser uma pessoa justa. Na continuação, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, é a armadura. Olha aqui, eu ser uma pessoa pacificadora, eu produzir a paz por onde eu passar, eu tenho que ser isto. E voltando aqui, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando vem a seta de Satanás, quando vem o mal, eu tenho a fé. E essa fé, sem ela é impossível agradar a Deus. E voltando ainda, tomai também o capacete da salvação, a certeza da salvação, a certeza da vida eterna, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus venceu o diabo pela palavra, está escrito. Agora eu pergunto, a palavra tem estado no seu coração? Você tem lido a palavra? O vício da prostituição, do adultério, qualquer coisa, você só vai vencer com a palavra.
E voltando, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Os santos é aqueles que são santificados em Cristo. Eu tenho que ter essa constância de estar orando sempre. E para a gente encerrar, 1 Coríntios 10, 13, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus. Vamos repetir comigo? Vamos lá? Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Então Deus nos dá o escape. Aí nós temos a tentação de Jesus. Então, voltando, que tentação não é pecado, mas ceder à tentação é pecado. Jesus foi tentado, mas não pecou. Mateus 4, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E aquilo que eu falei, o diabo só vai te oferecer aquilo que você deseja. Jesus teve fome, então ele foi oferecer o pão. Chegando então o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Irmão, olha o que o diabo fala: está escrito. E sabe aonde que ele usou essa palavra, está escrito? O Salmo 91. A gente não usa o Salmo 91 para dar, muitas vezes ali como diz o outro, uma revoada para o diabo, né, tentando expulsar ele. Mas se você não tiver realmente o Senhor habitando no esconderijo do Altíssimo, não vai adiantar nada, porque o diabo, ele conhece a Bíblia melhor do que eu e você. Ele viveu a Bíblia, ele conhece, mas ele não pratica. Por isso que ele disse para Jesus: está escrito. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Irmãos, o único jeito de vencer o diabo, vencer a tentação, é a palavra. Leia a Bíblia. Diga para o seu irmão: leia a Bíblia. Com vontade e sem vontade, leia a Bíblia. É a palavra. Ela é a espada de dois gumes. Ela é o escudo da fé. Quando você for tentado, você vai ter a palavra no seu coração, e você vai usar a autoridade que Jesus te deu, dizendo: sai, em nome de Jesus, esse pensamento. É aquele velho ditado: você não pode impedir que o passarinho pousa na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Você não pode impedir que a tentação venha aí, mas você pode impedir que ela continue aí. Resistir ao diabo, e ele, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então não tentará o Senhor teu Deus. Novamente, você vê que o diabo é insistente, irmãos, ele é persistente. Novamente o diabo levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe a todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito. Olha que coisa linda: ao Senhor, diga comigo, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Aleluia. Toda tentação vai sair em nome de Jesus. Deus mandará anjos para te servir, em nome de Jesus. Eu quero que você neste momento se coloque de pé. Eu quero que você que está aqui hoje, se você quer ser revestido da unção do Senhor, independente se você está debaixo de tentação ou não, mas precisa desse revestimento, eu quero que você venha pela fé aqui à frente. Eu vou orar por você. Você que está em casa,
que você possa também aí, pelos olhos da fé, estar agora se colocando na presença de Deus. Não tenha receio não, venha, em nome de Jesus. Se vier todos também não tem problema. Que você possa se colocar aqui dizendo: Deus, eu preciso, eu necessito, Senhor, me humilhar na tua presença. Vem aqui para frente, isso, pode vir até perto do altar, ó. Aqui altar é simbolizo da unção de Deus, do fogo de Deus. Ori anda shederialamas, ori canta shederialamas. Comece a falar com o Senhor agora, comece a falar com Deus. Talvez a palavra de hoje tenha se identificado com você, porque você está debaixo de uma tentação terrível. Muitas vezes você está vivendo desejos terríveis, mas hoje o Senhor está dizendo para você que não veio tentação senão humana. Deus vai te dar o escape, em nome de Jesus. Que todo este mal que tem vindo sobre a tua vida vai cair por terra. Esses pensamentos também malignos, e vai sair da sua vida em nome de Jesus. Pensamentos de morte, pensamentos muitas vezes de opressão, de depressão, vai cair por terra. Creia, em nome de Jesus. O Senhor é um Deus de milagre, o Deus que restaura. Deus está queimando agora toda ação maligna. Deus está colocando por terra toda a seta do inferno. Use a autoridade que o Senhor te deu, a armadura de Deus. Se revista agora, se coloque agora o cinturão da verdade, que é Jesus. Se revista de Jesus, se revista do capacete da salvação, da couraça da justiça, das sandálias da proclamação da paz, de ser um pacificador, uma pacificadora. Que você também possa estar agora dizendo: Deus, eu preciso do escudo da fé, que é a tua palavra, a palavra de Deus, e a espada do Espírito, em nome de Jesus. Espírito Santo, é a tua palavra, Senhor, que gera fé, no qual apagará todos os dardos inflamados do maligno. Deus, todos os dardos estão sendo quebrados agora, em nome de Jesus. Começa a resistir agora, em nome de Jesus. Essa enfermidade, manda embora agora. Isto, começa a mandar embora agora. Fogo de Deus está queimando aqui agora. Deus está mandando fogo aqui agora. Deus está colocando por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus está destruindo fortalezas aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Todos por principados, toda potestade está caindo por terra agora, em nome de Jesus. Deus está destruindo, Deus está entrando na casa, Deus está entrando no trabalho, Deus está entrando na família. Todo esse espírito de briga, de contenda, todo esse poder que está vindo para destruição está caindo por terra agora. Creia, em nome de Jesus. Use a fé neste momento, use agora a tua boca para declarar que o mal que está lá no seu serviço, que está na sua família, em nome de Jesus, está caindo por terra agora. Mande embora, use a autoridade que o Senhor te deu. Essa tentação que está aí, manda embora esse desejo carnal, em nome de Jesus. Que você neste momento negue-se a si mesmo, que você pegue a cruz e que você decida hoje, a partir de hoje: eu vou seguir a Cristo, custe o que custar. Orianda shederianda lamas, orianda shederialamaia shoderianda lamas, ori cantaramaia shederialamas. O Espírito Santo está sendo derramado aqui agora. O Espírito Santo está sendo derramado aqui neste lugar. Você que está nos assistindo, receba agora. Orianda lamaia sheriqueias. Deus está tirando a opressão que estava no seu coração. Você entrou aqui hoje muitas vezes oprimido, você entrou aqui angustiado, angustiada. Deus está tirando essa angústia, Deus está tirando essa opressão, Deus está colocando por terra agora, em nome de Jesus. Você que está confessando o seu pecado, você que está se arrependendo, Deus está mandando perdão, a graça sobre a tua vida, te limpando, te purificando, porque ainda que você muitas vezes tem vivido uma vida de pecado, Deus está agora, através da sua confissão, do seu arrependimento, Deus está te libertando, porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, em nome de Jesus. Diga comigo assim: Senhor Jesus, neste momento eu recebo o teu toque, o toque de libertação, de restauração. Eu peço perdão pelos meus pecados, e em nome de Jesus
eu resisto toda a tentação, todo o mal, e em nome de Jesus, eu digo: Satanás, seus demônios, em nome de Jesus, saia da minha vida, saia da minha casa, do meu trabalho, da minha vida financeira, da minha saúde, agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai, 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 e não volte mais. Amém e amém. Se você crê, aplauda ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Podeis voltar para o lugar, vamos cantar o último louvor para a gente encerrar, em nome de Jesus. Eu senti muita presença de Deus, e eu tenho a certeza que você, quem está sentindo a presença de Deus, diga amém. Oh glória, a unção do Senhor está aqui. Quero agradecer aqueles que estão conosco, em nome de Jesus. Flávio, nós temos o Luca, Milton que está trabalhando, mas está assistindo, a Érica Nagasaki, Irene Ramalho de Penápolis, Valdeni também que está aí assistindo, a Viviane, a Clélia também, o Lafayette, Solange Clementino, Pastor Osório, que vai estar aqui quinta-feira assistindo também, um abraço para ele, Pastora Márcia, a Andréia Melhado, a Adélia lá no Peru assistindo também, Ali Souza assistindo pelo YouTube, a Geise, também o Bruno, saudade de vocês, Deus abençoe, a Nahara também lá no Peru, o irmão Clever também assistindo, olha lá a família dos nossos irmãos peruanos, todos lá, um abraço para vocês, também a mãe Célia, que está aí assistindo juntamente com a Francine, Deus abençoe vocês, e também a Paulinha e o Joelso, fora aqueles que não curtem, não comentam, mas estão lá, glória a Deus por isso. Vamos louvar ao Senhor, em nome de Jesus. Vou deixar só a pastora tocar o teclado, nós cantamos com ela, né, ô Letícia? Vamos? Em nome de Jesus? Isso, Letícia. Aleluia, Senhor. Perto quero estar. Perto quero estar. Até aqueles que puderem, amém? Aleluia. Junto a Deus Pois prazer maior, pois prazer maior não há em me render e te adorar. Ao Senhor nesta noite, oferte. Quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei, se comparado ao que ganhei. Aleluia, Senhor. Não sou apenas servo, teu amigo me convém. Louve ao Senhor nesta noite. Te louvarei. Não importa as circunstâncias, Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar. aleluia. Junto aos teus Diga isso pro Senhor de todo o seu coração. pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Glória a Deus, aleluia. quero te ofertar, mas ainda
comparado ao que Ele fez por você e por mim na cruz do Calvário. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Aleluia. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Te louvarei. Oh, glória. Não importam as circunstâncias, adorarei. Oh, glória. Somente a ti, Jesus. 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 Aplauda ao Senhor. Aleluia. Feche seus olhos, mais uma vez agradecendo a presença aí do André, da Bianca. Deus abençoe vocês, volte sempre. Irmã Leonice também, toda a família. Glória a Deus. Pai, muito obrigado. Como nós cantamos, não importa a circunstância, te louvaremos. Não importa, Senhor, o que estamos vivendo, passando, te louvaremos, porque eu sei que o Senhor nos ama, que o Senhor não desiste de nós, apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas faltas. O Senhor está sempre, Senhor Deus, fazendo com que nós nos achegamos mais perto de Ti. E quanto mais nós nos achegamos perto do Senhor, mais nós nos santificamos, mais, Senhor, nós nos tornamos semelhante a Ti, porque é este o Teu desejo, que possamos ser semelhantes a Cristo. Ó Deus, viver a palavra de Deus, nos colocar segundo o Teu propósito. Abençoa os Teus filhos, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que irão assistir. Abençoa a semana, abençoa, Senhor, ó Deus, as famílias, os casamentos, abençoa a vida financeira, as empresas, o comércio, aquele que é autônomo, abençoa as propriedades, abençoa, Senhor, os pecuaristas, abençoa a todos, em nome de Jesus. Livra-os de todo mal, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Levante a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos dias comigo. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.